Boa noite a todos. Meu nome é Karine Gonçalves e estamos aqui com mais uma atividade cultural do nosso congresso. Hoje estamos aqui com a presença de Rafael Vaz. Ele é poeta e artista visual, natural de Altamira, Pará, e há 12 anos reside em Goiânia. Durante todo esse tempo, manteve-se em produção intensa e em contato com a cidade. Iniciou seus trabalhos através da poesia e atualmente está se graduando em artes visuais, bacharelado, na Universidade Federal de Goiás. Agradecemos muito a sua presença aqui, Rafael, e eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Karine. Boa noite a todas, a todos, a todos. Peço licença aqui, primeiramente, aos mais velhos, a todos que vieram antes de mim, que lutaram, que resistiram e que propiciaram estar aqui nesse momento, podendo falar, podendo conversar com vocês, mostrando um pouco do meu trabalho e da minha resistência, Quero agradecer também ao pessoal aí, Giovana, pessoal que está aqui nos bastidores, tem me recebido muito bem, tratado muito bem, e me fizeram esse convite para estar aqui com vocês hoje, Hoje a gente vai ter uma conversa bem pessoal aqui, diferente das outras aproximações, das outras apresentações que a gente teve. Eu preferi vir aqui bater um papo com vocês, trocar uma ideia, falar um pouco sobre minha trajetória e o meu trabalho enquanto artista visual, enquanto poeta, aqui na cidade de Goiânia, Bom, o que eu posso falar primeiramente? Eu sou natural de Altamira, Eu vim para Goiânia em 2010. Só um momento, eu não sei se está passando o slide. Se não tiver, eu gostaria que pudesse pôr, já. É interessante que eu pus aqui para ficar bem específico as duas bandeiras das cidades de uma da onde eu nasci e a outra em que eu acabei, escolhendo aí como minha casa durante todo esse tempo. Então a gente tem a bandeira de Altamira e a bandeira de Goiânia, que trazem essas semelhanças e essas particularidades nos seus designs, para trazer essa aproximação. Pode passar novamente. Aí, como eu disse, eu nasci em Altamira, Eu tenho 29 anos, aí está 11 anos, mas esse ano, agora, dia 20 de fevereiro, vai completar 12 anos que eu estou em Goiânia, Eu cheguei aqui em Goiânia no dia 20 de fevereiro de 2010, Vim junto com outros tantos jovens lá da cidade de Altamira, no ônibus de turismo, para poder cursar universidade aqui em Goiânia, Naquele momento, eu havia passado para o curso de História na PUC, E essa foi a minha jornada para vir até aqui e começar essa experiência na capital do Goiás, Então, esses primeiros anos, eu morei junto com meu irmão, que já vinha vindo para cá, já morava aqui com a sua esposa, sua família, e aí eu passei a viver, Eu tive, nesse início, escolhas difíceis, porque eu era muito jovem, eu vim para cá muito antes de completar 18 anos, então eu tinha que fazer essa divisão entre trabalho e estudo. Então, esse meu primeiro momento em Goiânia vai partir dessa experiência, Até aquele momento não havia muito sobre a arte ou sobre o que era arte na minha vida. E então eu passo a ter essa vida mesmo dessa pessoa que vem para a capital como forma de se sustentar, de melhorar sua condição de vida, Depois de alguns anos aqui em Goiânia, eu comecei a fazer diários para poder lidar com a saudade que eu tinha do Pará, Por causa dessa mudança de vida, de realidade. E de acordo com o que eram feitos esses diários,
chegou a um ponto em que começou a surgir os poemas, né? Os poemas começaram a aparecer, e aí eu já não escrevia só minhas experiências no caderno, né? Nasciam esses poemas aí para engrandecer o meu imaginário, a minha produção, aquilo que, na verdade, só iria fazer sentido depois, já que nesse momento os poemas eles não tinham muito esse sentido de ser poeta, de trabalhar com isso, de viver disso, né? Eram mais desabafos e afloreios do que eu sentia, ou coisa do tipo, né? Você pode passar o slide, por favor? Bom, mas essa história, como eu falei, ela começa, né, a partir desses poemas escritos em papel, nos meus cadernos, nos meus diários, enfim. Eu começo a publicar eles nas minhas redes sociais, mas sem muito, né, sem muita atenção assim. Eu posto mais por uma questão dos meus amigos perceberem o que eu faço, né, e o que eu escrevo. Mas existia uma angústia, né, na vida em que eu levava, que me deixava com essa sensação de falta do que eu vinha produzindo enquanto a experiência poética, né? Eu tinha trabalhos formais que não me permitiam muita diversão, né? Não me permitiam dar essa atenção à minha experimentação, às coisas que eu queria, ao meu entretenimento. Então, ocorre aquilo que eu chamo de primeira crise, né? Para tentar explicar um pouco do que seria isso, eu passei por alguns momentos na minha vida em que eu tive alguns surtos, né, de ansiedade e depressão, onde o caminho que eu encontrava era tentar sair de Goiânia, né, fugir, pegar uma carona, uma passagem, enfim. E nessa época vem essa crise, né, que é quando eu tento ir lá para São Paulo, eu passo por uma faculdade de jornalismo lá e tento ir morar lá nessa busca de um lugar que compense e ao mesmo tempo me provoque a produzir e a vivenciar esse lado poético que eu estava encontrando com as coisas que eu escrevia, né, com os momentos que eu vivia. E, bom, mas isso não dá muito certo, porque junto dessas crises acontecem sucessivos momentos de retorno à Goiânia, em que esses retornos eles vão justificar, de alguma forma, e aí, desculpe as pessoas que estão assistindo, mas meio até mágico, do quanto é importante eu estar presente nesse lugar e produzir nesse lugar, né? O retorno e a permanência várias vezes para Goiânia tem uma potência significativa no meu processo de produção e na criação do artista Rafael. E, bom, aí nesse retorno de São Paulo, né, que é um retorno também provocado pela saudade, que é uma saudade de Altamira, mas também uma saudade sobre a família e os amigos que eu fui criando e construindo aqui em Goiânia, né? E é justamente nesse retorno que eu começo a descobrir, né, e sobre os saraus de Goiânia. É engraçado até porque até aquele momento eu já tinha ouvido a palavra sarau várias vezes em outros contextos, em outras realidades, mas pela primeira vez na vida aquela palavra fazia sentido para mim. Fazia sentido enquanto a um lugar onde eu poderia, a um lugar que eu procurava quando eu pensei em ir embora e que agora estava diante de mim aqui mesmo, nessa cidade, um lugar em que eu escolhia como casa, como lar, né? Então, vocês podem ver até nessa foto aí da direita, né, onde eu estou de camisa branca, né, essa foto é da primeira vez que eu vou em um sarau na minha vida, né, e foi justamente nesse sarau, né, e a gente foi sem pretexto nenhum, foi para conhecer mesmo, e se tivesse a oportunidade, eu falaria um poema, né, essa era a ideia. Claro que a oportunidade aconteceu, né, nessa época poucas pessoas realmente tinham coragem de ir para o microfone, se abrir, né, com os poemas, com a sua produção,
muitas pessoas ficavam ali meio receosas e acabavam vendo os outros, os poetas, os cantores que passavam, do que realmente indo lá e fazendo, né? Então, essa experiência, ao mesmo tempo que derrubava uma timidez que eu tinha, né, ela engrandecia uma experiência de que, uma certeza, né, de que eu realmente estava no lugar que eu queria estar, né, que eu estava numa posição que eu me sentia confortável e que combinava com o que eu queria fazer ou com o que ia acontecer a partir dali, né. Então, a partir daí eu começo a frequentar com mais assiduidade todos esses eventos, né? Aí são alguns saraus que vão passar por Goiânia, como o Sarau do Letra Livre, esse sarau Sábado no Parque, né? O Sarau do Zé Ninguém, o Vende-se um Sarau, né? E isso tudo entre os anos de 2014 e 2016, né? Uma descoberta incrível também foi esse cartaz, né, do Sábado no Parque, nos Bosques dos Buritis, que tecnicamente se torna o primeiro cartaz que anuncia meu nome, né? Onde eu tenho aí essa identidade de artista, né? De atração, né? Que configura também, se eu não me engano, no mesmo dia dessa foto onde estamos de estandarte, né? Então, essas experiências, elas começam a se tornar assíduas, né? Então, eu passo também a experimentar e a conhecer outros poetas aqui de Goiânia, pessoas que foram importantíssimas nessa fase, né? Desde o Gabriel, que está numa foto comigo, até a Larice, a Gi, a Carol também, que estão nas outras fotos, né? Poetas como o Wallace Neto, o William Trapo, o João, o Rosa Neves, toda essa galera que com o tempo foi se aproximando e a gente foi trocando experiência e foi fazendo acontecer, né? Você pode passar o slide, por favor. E aí, com essas apresentações, né, até aquele momento, eu acreditava que o que eu fazia era muito simples, era declamar poemas, né? Eu ainda usava essa palavra, declamar, que era uma coisa meio clássica, meio, né, essa coisa rebuscada, mas a partir do momento que eu vou participando desses saraus, que eu vou conhecendo outros poetas, outras poetas, e vou tendo essas experimentações, né, eu percebo que não é mais só declamar, existe uma ação performática, existe uma transformação do escrito, né, naquele momento em que a gente se presta a estar ali interpretando diante de uma plateia, diante de um público, né? Então, eu passo a criar essas performances junto com as poesias que eu gosto, com as minhas próprias poesias, né? E vou fazendo essas participações, sejam nos saraus, seja também, por exemplo, com o Grupo Compasso, que muitas vezes se apresentou lá no Espaço Sonhos, né, e fez essa colaboração entre poetas e os músicos, né? Muitas vezes a gente pôde dividir esse palco, e eu acho que também essa fase ela se contempla bastante também nesse show que eu fiz com a cantora Lohana Santos, né? Que foi um convite do Carlos Brandão, que nessa época, né, era assim como um tutor, um pai, né, um conselheiro aí para esses novos poetas que vinham surgindo, essa galera que estava a fim de criar esse espaço, de tomar esse espaço da cultura goiana, de fomentação, de produção de arte, né? E aí foi um convite, esse evento se chamava Somnífero, né? E era um evento que propiciava essa divisão de palco entre músicos e poetas. E aí eu e a Lohana, a gente teve esse privilégio de abrir esse evento, e acredito que foi um evento que contemplou todo esse momento, né, dos saraus, da produção poética desse período entre 2014 e 2016, né, e que foi um momento lindo, onde realmente estavam todos reunidos ali, todos os amigos, todas as pessoas que conheciam o trabalho, e a gente pôde ter uma noite maravilhosa, né. Pode passar, por favor.
Bom, realmente era necessário produzir para se manter vivo. Por quê? Porque nessa época era uma época muito difícil, era uma época em que a minha necessidade por experimentação, né, por conhecer a cidade, por consumir a cidade, o que ela me oferecia quanto opção de arte, de fazer artístico, né, até de ateliê mesmo, era o que me fomentava, era o que me deixava, me sentia vivo, né, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer o trabalho, eu tinha que trabalhar formalmente para que eu pudesse me sustentar, né, me manter aqui em Goiânia, já que essa era a única opção para eu continuar na capital e tal, que era trabalhar, já que já haviam passado 6 anos, né, morando aqui, já Goiânia já era uma realidade, já não era mais aquela, né, somente aquela cidade que eu não conhecia. E então eu começo a produzir os meus zines, né? Os zines que são essa produção marginal, independente, onde poetas, bandas, músicos, quem quer que seja, quem quer que produza, encontra como meio de comunicação, né? De socializar com o outro, de mostrar suas vontades, seus talentos, sua arte, enfim. Eu acabo produzindo 2 zines, que são esses aí que estão à esquerda, que é o Melissa, que é o meu primeiro zine, que é um zine de amor, um zine de homenagem, né, um zine feito por uma menina que eu conheci. O outro é o Eu, o Lírico, que é um zine ali que eu faço mais poemas sobre esse ser poeta, essa persona poeta que eu acabei me virando, né, acabei me tornando aqui em Goiás, né, também produzi, além desses 2 zines, depois vários outros zines, independentemente, mas que eu fiz circular muito pouco, por causa do momento, e esses 2 aí são os que mais circularam nessa época, né, eu vendi alguns, eu dei muitos outros, alguns eu fiz uma ação em que eu deixava eles disponível no centro da cidade, né? Então eu saía com uma fita e colava esse zine no muro, num poste, e aí quem passasse ali poderia levar o zine e conhecer o trabalho, né? Outra atividade que eu também procurei buscar nesse momento de experimentação, né, já que eu permanecia muito tempo na rua, né, nessa experiência de tentar vender, de tentar fazer um corre de alguma arte, de algum material. Uma dessas atividades era o Lamb, né? E aí, como que o Lamb nasce? O Lamb nasce principalmente do picho, né? O picho que me acompanhou. É importante lembrar que quando eu cheguei aqui, eu precisava entregar currículos, né? Eu precisava andar pela cidade e como é que eu conseguia decorar as ruas, ou saber para onde que eu estava indo, né? Através das referências imagéticas, né? Seja através dos muros, através das fachadas, através de placas, através de qualquer coisa que possuísse uma imagem, possuísse essa ação pictórica, né? E muitos deles foram os grafites e pichos da cidade de Goiânia, né? E, de alguma forma, eu fui me familiarizando com essas artes, elas foram me recebendo, elas foram conversando comigo de alguma forma, elas foram, aos poucos, ali me conquistando e, quem sabe, hoje a gente pode dizer que me conduzindo até aqui, esse momento, correto? E aí, bom, através desse trabalho, eu acho que pessoas importantíssimas nesse momento que me influenciaram a pensar dessa forma. São 2 artistas que eu via com frequência nos muros da cidade naquela época, que eram o Oscar Fortunato, né, que é um artista visual que hoje já não mora mais no Brasil, mas que tinha uma ação, né, uma ação chamada Marginal Botafogo, e então você via muito desses lambes, dessas ideias dele. E o outro, que hoje é um companheiro de trabalho, que hoje eu tenho esse privilégio de poder dizer que posso conversar com ele, trocar essa ideia, que é o Rustoff,
né, que é dono do primeiro grafite que eu vi quando eu cheguei aqui em Goiânia, e que hoje, depois de tantas idas e vindas, hoje é um cara que eu conheço, que eu troco ideia, que é um parceiro de trabalho, né? E aí, qual é a ideia que eu tenho para os Lambis? Bom, a ideia dos Lambis é muito interessante porque ela surgiu de uma coisa antiga, que antigamente meus irmãos ou muitos outros adolescentes, né, ali na década de 80, década de 90, possuíam esses cadernos com frases importantes, saca? De pessoas famosas, então tinha ali umas aspas do Mahatma Gandhi, do Albert Einstein, essas coisas assim, que hoje você procura no computador e tem um site lá, pensador.com, que tem essas frases prontas. E aí a gente tinha meus irmãos, né, tinha esse caderno, minhas irmãs e tal, e eu achava aquele super interessante, sacou? De ler aquelas frases, de tudo, de saber que aquelas pessoas falaram coisas bonitas, legais, né? E aí, o que eu tenho essa ideia? Como eu precisava fazer algo original para os Lambis, algo que identificasse a minha pessoa, né, que pudesse me colocar nesse circuito da rua, né, que a gente se integra e é assim mesmo, indo, fazendo, né, eu acabei tendo essa ideia de olhar para os meus poemas, que naquele momento era a minha principal produção, e encontrar essas frases, né? E hoje isso é um exercício que eu faço até hoje e eu faço constantemente porque alimenta a minha produção, que é de encontrar nos textos, né? E aí no caso dos meus poemas, essa frase que se torna essa aspas digna de estar naquele caderno das minhas irmãs ou dignas de estar no Pensador, por exemplo, né? Que são essas frases onde a poesia já está totalmente nela. Então eu vou fazer esse garimpo nas minhas poesias e vou encontrar frases como essa, por exemplo, que está aí nesse lamp, né, que é um cotidiano, tudo em preto e branco. E vou distribuir esses lamps pela cidade, né, de vários tamanhos A4, como está na foto, até tamanhos mínimos, assim, de 10 centímetros, e vou sair colando pelas ruas da cidade, né. Então, aí também surge o personagem Asma, né, que é esse personagem que eu vou usar nas ruas. O ASMA é uma sigla, na verdade, que significa a Sociedade do Maior Abandonado. É uma junção, né, de duas referências aí, né, tanto do filme quanto da música do Cazuza, mas principalmente fala sobre essa situação e essa realidade, sensação que eu vivia de não ser de Goiânia e morar aqui, né, ser esse estrangeiro, essa pessoa que de alguma forma foi bem recebida, né, acolhida, mas que por uma lembrança ou por uma realidade lembra sempre que teoricamente não é 100% daqui, que nasceu em outro lugar e que daí veio para cá, né? Pode passar, por favor. Depois dessas experiências, né, na rua e tal, e aí a partir também das experiências que surgiram com a apresentação de poesias e tal, nos eventos, eu acabei em 2006 conseguindo entrar no curso de teatro do Basileu, né? Eu acabei fazendo um semestre lá no Basileu e foram 6 meses, eu acabei fazendo só a metade do curso, né? Mas eu tive essa oportunidade de, no final desse semestre, participar dessa performance, uma performance, né, aí idealizada pelo professor Tiago Santana, junto com Patrick Oliveira e outra galera do corpo cênico, lá do Basileu França, que foi a performance Eu Te Aceito, né? Eu tive a oportunidade de apresentar essas performances junto com os colegas aí 2 vezes, a primeira aqui em Goiânia e a segunda lá em Anápolis, né? A performance consistia ali em todos os participantes vestidos de noiva, né? Mostrando esse trânsito, então a gente saía na rua, a gente abordava as pessoas, a gente fazia ações performáticas, deslocando, né, as pessoas para essa performance, para que elas experimentem, para que elas se questionem, né? E foi
essa performance, ela abre uma porta na minha mente, né, que é a de que existem muito mais coisas do que apenas os poemas que eu havia fazendo, né? Aí abre uma possibilidade de experimentação que eu até aquele momento não imaginava que eu poderia caminhar ou chegar a fazer, né? A performance, ela vai se tornar uma das principais linguagens, né, com que eu vou trabalhar no futuro, depois dessa experiência. E acredito que um dos motivos principais seja o fato dessa performance ter sido na rua, né? A rua, ela sempre teve um papel muito, muito importante no Rafael artista, né? Na pessoa que eu fui me tornando, né? Pode passar o slide, por favor. Como eu falei, a performance foi muito importante e eu, nesse final de 2006, acabei passando por uma outra crise, e aí nessa outra crise acabou acontecendo a mesma coisa, eu tive que desistir de um outro emprego, acabei tentando viajar para longe de Goiânia, tentando buscar uma resposta para o que eu sentia, para as coisas que eu buscava, que eu necessitava, mas como uma crise chega, né, uma outra situação acontece para que eu volte para cá, para que eu necessite desse retorno. Em 2017, o motivo principal foi esse, né? Eu passei na Faculdade de Artes Visuais da UFG, né, a FAV, e então eu voltei para cá, agora com essa nova ideia, com esse novo sentido para mim, porque até aquele momento eu não tinha ouvido muito bem muitas coisas sobre o curso de artes visuais, sobre essa oportunidade de estudar artes, né, de talvez ser um artista, um professor de artes, enfim, de que aquilo que eu fazia e aquilo que eu desejava para mim pudesse ser motivo de vida, de trabalho, enfim. Então, em 2017, eu entro para o curso de artes visuais licenciatura, né? E aí minhas experiências, elas vão se instalar, né, e elas vão se expressar principalmente pelos materiais que eu recolho na rua, né. Bom, como eu venho, né, como um aluno do SISU, né, um aluno com bolsa, os materiais para produção de arte, de uma arte acadêmica ou até de uma experimentação em aula, em alguma disciplina, eles são muitas vezes muito caros, ou você não consegue ali conseguir comprar todos, né, para que você tenha uma experimentação completa. Então, qual o meio que eu encontrei? Através dessas minhas andanças na rua, né, essas minhas experiências de andar e conhecer as ruas, os detalhes de cada uma delas, né, o que elas podem me dizer, onde que eu posso contribuir com a minha arte. Então, eu percebo que nos lixos, né, do centro e das áreas nobres da cidade, se descarta muito material bom, né, madeira, até telas mesmo, que as pessoas desistem ou quebram alguma parte da tela, elas jogam fora. Então, eu passo a recolher todos esses materiais, qualquer superfície que eu possa pintar, que eu possa experimentar, né, fazer algum objeto, alguma pintura, e vão ser esses objetos que a rua me oferece, que a rua me dá, que vão se tornar esses primeiros materiais que eu vou produzindo, né, para essa minha estrada como artista, né? Eles vão se tornar esses materiais que vão falar por mim sobre o meu trabalho, sobre o que eu gosto, sobre o que eu produzo, né? Mas principalmente também pelo alto custo desses materiais, né? A maioria dos meus materiais hoje, o que eu posso dizer, né, que são as tintas, que são os principais em que eu financio, mas a outra grande maioria é fruto desse, né,
dessa busca, né, desse garimpo que eu faço de materiais, seja papel, seja tinta, enfim. Pode passar, por favor. Então, vou acelerar um pouquinho aqui, né? Como eu falei, a performance ela se torna um principal linguagem que eu vou usar nesse início da universidade. Então, aqui são 3 performances que eu fiz nesse período em que a gente pôde estar fisicamente lá na FAV estudando, né? Porque logo depois, né, a gente teve essa grande pandemia que mudou toda a nossa realidade. Então, a primeira performance que eu vou fazer é esse Com ou Sem Sal, Só Me Azeite, né, que é uma performance em que eu resgato esse poeta que vem se transformando em artista visual, e através dessa performance, junto com um poema meu, né, que é esse, Com ou Sem Sal, Só Me Azeite, eu tomo esse banho de azeite, né, nu, na frente de todos, para que eles possam contemplar esse ser que vem pedir licença e espaço para ser artista, para mostrar a sua arte, né? E aí ela foi realizada no lançamento da Antologia Poética do Goiânia Clandestina, lá no Goiânia Ouro. A segunda performance é a Quebre Sua TV, que é uma performance que eu fiz lá na FAV mesmo, junto com na frente dos meus colegas, que vai discutir justamente sobre essa questão da alienação da TV aberta brasileira, né, que nos conduz aí a conduzir os nossos gostos, as nossas preferências, quem a gente quer que saia ou fique em determinada casa, essas coisas todas, essa manipulação que a massa sofre, né, das empresas de mídia desse país. E a terceira performance é essa de o porquê o nu aparece com frequência na arte. Né, uma performance que nasceu ali naquele momento em que a arte sofria um boicote, uma censura no país, né, onde o nu era questionado como um pudor a ser enfrentado, algo que não devia estar exposto, né, e a gente teve até a situação de um colega na FAV que foi parar nos jornais, que virou meme, justamente por ter assistido uma aula nu, né? Algo que virou uma piada, mas que naquele momento era algo sério, questionável, que abria porta para discussão justamente sobre essa questão da arte contemporânea que com o tempo vai sempre voltando a ser um tabu, né? Então, nessa performance, eu me dispo novamente, né, nu, e fabrico três carimbos com essa frase, né, porque o nu aparece com frequência na arte, e disponibilizo ele para que os espectadores possam carimbar o meu corpo, né, e nessa ação se questionarem, né, porque quando se carimba o corpo, eles percebem a frase, né, aí que eles olham a frase e possam ler. E aí leem no meu corpo. Pode passar o slide, por favor. Essa é uma das ações mais importantes até agora no que eu venho fazendo enquanto arte e o quanto eu penso na questão da função da arte que eu faço, né? Em 2019, por uma necessidade de expor e de mostrar aquilo que eu vinha produzindo, eu resolvo ocupar o espaço do Palácio da Cultura, que fica aqui em frente à minha casa, na Praça Universitária, e então eu consigo aí mobilizar meus amigos e tantas outras pessoas para fazer essa limpeza num espaço que estava simplesmente abandonado, infestado por dejetos, né, por todo tipo de sujeira. Então a gente faz essa loucura, né, porque estávamos todos desprotegidos, a gente podia ter pego uma doença, alguma coisa, mas tudo ocorreu muito bem, conseguimos limpar esse espaço, e no dia seguinte a gente pôde ter esse dia de ações e receber esse público maravilhoso, né, que finalizou aí com o show do meu amigo Reuter, né, que é outro parceirão que está aí também na luta da arte independente, e a gente pôde ter esse dia aí de reunião, de confraternização da arte. Né, aconteceu em 2019, foi totalmente independente, com a nossa própria vontade, com a nossa própria disponibilidade, e de alguma forma provamos, né, que teoricamente não precisamos de autorização, de edital ou de nenhum papel escrito para poder se ocupar esses espaços públicos e fazer deles espaços de cultura e arte, correto? Pode passar, por favor, o slide.
Bom, a partir de agora eu vou aqui rapidinho falar um pouco sobre meus trabalhos, né, para a gente finalizar. Eu vou passar um pouco por cima, e aí depois convido vocês a irem nas minhas redes sociais, né, a conhecer o meu trabalho através de lá. Esse primeiro trabalho que eu quero apresentar são as colagens, né? As colagens são um trabalho que eu pouco apresento, na verdade, na minha trajetória, mas que são parte fundamental para a minha produção pessoal. Elas são feitas principalmente, né, ali de um sorteio, de algo aleatório, então as imagens vão surgindo de uma ação que não é controlada, que não é induzida, né? Ela é simplesmente aleatória. Eu coloco esses pedaços de recorte que eu faço dentro de uma sacola e vou tirando eles até aleatoriamente, até produzir essas imagens aí que vocês estão vendo e que acabam se tornando composições contemporâneas a ter o fato de que somos bombardeados de imagem através das redes sociais, através da mídia e da internet, e acabam dando para a gente essa sensação de que são várias informações ao mesmo tempo, né? Eu acho que você pode ir para o próximo slide, por favor. Bom, aí é outro trabalho que eu trago, que são retratos para ocupação, né, que são retratos de pessoas pretas, né, e que tem essa visão de ocupar o espaço, né? A gente vive num campo em que muitos de nós questionam o nosso espaço quanto merecedores por causa do racismo estrutural, por causa da dificuldade, né, das cotas e tudo, como as pessoas nos veem enquanto produtores de conteúdo, de arte, de atividade, e vem justamente na corrida desse padrão criado, né, do que é uma pessoa bonita, do que é um conteúdo a ser divulgado, e num campo em que a gente vê essa beleza padrão de estética que é mostrada a uma pessoa branca, né, haja visto que a gente tem que trabalhar com essa indústria e começar a reproduzir essas imagens e nos apegar a essas imagens também de outros tipos de corpos, né, de outros tipos de corpos também, né, isso que não está no padrão que nos é apresentado pela mídia ou qualquer forma né, de apresentação. Aí pode ir passando, por favor, pode passar. Foram mais de 180 retratos feitos em 2 anos, né? Esses retratos eles estão disponíveis lá na Bit Galeria e no Irê Coletivo, para quem quiser comprar. E é isso, pode passar, pode passar. As pinturas, né? Essas minhas pinturas eu vou separar elas aqui em duas temáticas, né? Que são o Orum e o Aie, por causa dessa experiência que eu tenho com o sagrado, com a religiosidade da tradição de Ifá, principalmente, e venho nessa produção tanto relacionada ao sagrado como relacionada ao mundo, né, material, ao mundo que a gente vive. Então aí você vê essa primeira, né, que são os relacionados ao sagrado, o Orum. Então a gente tem aí a obra Obi. Obi são nós de cola, né, são sementes que são usadas como um sistema de consulta oracular, né, Elegbara, que consiste num Exu de porta, né, um assentamento, de santo, uma das muitas participantes de casa de santo. Pode passar, por favor. Aí a gente vê outras obras. Pode ir passando, eu vou só comentar agora. Logum Edé, Cabeça de Ori. Aí eu não botei legenda, mas é Oxumaré, Xangô e Oiá. Pode passar. Aí as pinturas relacionadas à vida terrena, ao Aie, né? Então são de cunho mais social, coisas que eu observo, opiniões, né? Então temos aí Na Quebrada, Lucas Puto. Eu sei que sou agrido, que é uma questão sobre será que somos nós, as pessoas pretas, que somos violentas realmente? A gente tem essa noção também que às vezes a gente pode agredir, mas quem é realmente, né? Saudades, que também vem de um poema meu, pode passar.
aí mais outras, né, que falam sobre essa coisa popular, a questão do samba, dos corpos da brasilidade, também dessa vida jovem, de drogas, festas, uma coisa que passa pela minha realidade, pela minha situação, pode passar. Né? Aí é pelas pratas, VG Suburbano, Wilden Black, todas essas são principalmente afetadas pela minha vivência no rap goiano, né? Nessa realidade das ruas, nessa questão do popular, do que é vigente entre a cultura preta goiana, principalmente, pode passar. Aí são outras experimentações, temos também aí o retrato do Bispo do Rosário, que é um artista que tem influência importantíssima no meu trabalho, né? Ícaros, que é uma relinguagem aí sobre o mito grego e colocando o Ícaro, né, como uma pessoa preta, e tem essa, né, essa questão do preto não ter essa visão de poder voar, de se tornar livre, de poder ser e ter o que quiser, e essa de isolamento social também que foi reproduzido durante esse momento de pandemia, né, que a gente viu tantas pessoas partirem. Pode passar. Acabou. É isso, galera. Eu acho que eu tive que ser um pouco rápido aqui no final, né, mas se vocês quiserem conhecer minhas obras, conhecer mais meu trabalho, quiser trocar uma ideia, dialogar, tem minhas redes sociais, né, que é @RafaelVaz. Depois eu coloco nos comentários também, para vocês participarem lá. E tem o meu canal no YouTube também, que é o Vomitarismo, que é onde eu apresento minhas experimentações e, e mostro lá um conteúdo diferenciado para vocês sobre arte, sobre poesia, sobre o que eu ando fazendo. É isso, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, que está aí presente. Quero agradecer a Karine, ao pessoal que está todo mundo aqui me acompanhando. Muito obrigado novamente pelo convite. E valeu demais, galera. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela apresentação, Rafael. Foi muito bom, né, poder ter essa oportunidade de conhecer a experiência de um poeta, de um artista, né? Pensar como que é essa experiência, né, de ser poeta, principalmente essa questão da relação com a cidade, né, e principalmente a relação com Goiânia, né, que você tanto salientou. Muito, muito legal também conhecer suas obras, já quero conhecer mais, vou dar uma passadinha lá. E muito obrigada pela participação. E sobre os minicursos, pessoal, né, agora às 7h30 nós vamos ter um, e não se esqueçam que ele vai ser no Meet, né? Então dê uma olhadinha no e-mail de vocês para terem acesso ao link e poderem participar também, tá? Muito obrigada, boa noite a todos.